Olá! Hoje a gente vai fazer uma bela pizza com longa fermentação e a gente vai testar a farinha Expert. Então vamos ver como que vai ter o resultado da nossa pizza fazendo com 24 horas de maturação. Então fica até o final desse vídeo que vou fazer uma bela pizza como essa que vai aparecer aqui do meu lado. Olá! Seja bem-vindo novamente ao canal. Se você é novo no meu canal, veja os demais vídeos. A gente vai fazer várias pizzas juntos. Então vai ter várias receitas e detalhes de pizzas para você poder se divertir na sua casa. Tá? Hoje, como eu falei para vocês, a gente tem uma farinha diferente, uma farinha Expert. Essa farinha é uma farinha nacional de Joaçaba, Santa Catarina. Eu consegui quando eu fui para Mariscal. Agora toda viagem a gente tem que ir no mercado e procurar o que tem de farinha para a gente comprar, sempre para a gente poder testar e ver coisas novas. É uma farinha que tem 7% de proteína a cada 50 gramas, então no final ela tem 14% de proteína. É uma farinha forte, relativamente forte para o nosso padrão. Eu já fiz algumas pizzas e pão com ela. O resultado realmente foi surpreendente. Então eu decidi hoje a gente fazer um pouquinho aqui com vocês e a gente mostrar junto e acompanhar todo esse processo, tá? Então vamos lá fazer a nossa pizza. O que a gente vai precisar primeiro? Vamos pesar a nossa água. Então vou pegar aqui a nossa água. Nossa água está gelada, como sempre. Vamos botar a tara aqui. Eu vou usar 603 gramas de água. Então vamos lá, 603 gramas de água. Essa água aqui deve estar numa temperatura de 6 graus. Opa, passei um pouquinho. Voltamos aqui para dentro. Vamos seguir a nossa receita à risca. Agora tem que contar gotas. Ótimo. Consegui aqui as nossas 603 gramas de água. A gente não vai precisar mais da nossa balança. Vou botar aqui do lado, embaixo. O que a gente vai fazer agora? Vamos botar o nosso sal. De sal eu tenho 25 gramas. Então vou mexer aqui para dissolver um pouco esse sal. Importante dissolver o sal aqui para a gente não ficar nenhum grano. E agora vamos botar um pouco da nossa farinha. Eu já tenho essa farinha pesada aqui para facilitar no vídeo, tem 927 gramas. Mas se você não conseguiu anotar as receitas, fica tranquilo que eu vou botar na tela e também vou botar na descrição do vídeo. Tá? Vamos botar aqui um pouco dessa farinha e 1,2 gramas de fermento. A gente vai fazer essa nossa massa com 24 horas de maturação. Tá? Eu não vou fazer autólise hoje, vamos fazer uma direta. Então tá aqui. Botar a nossa batedeira. E daqui a pouco eu volto, vou botar trabalhar uma massa aqui um pouquinho. Daqui a pouco, quando estiver no ponto de 26 graus, a gente volta e termina a sova na nossa bancada. Bom, chegamos. Agora aqui vamos desligar. Vamos desligar aqui a nossa batedeira. A gente chegou em 26 graus.
a gente não vai passar dessa temperatura, para a gente já não atrapalhar a cadeia de desenvolvimento da cadeia de glúten. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou transferir isso para a nossa bancada e a gente vai completar essa sova na mão. Então só vou preparar aqui a bancada e a gente já volta. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para terminar a nossa massa. Deixa eu tirar a massa do gancho. E a gente já vai começar a trabalhar ela. Botando a mão na massa aqui, a gente já vai dar para sentir como que é a absorção desse trigo, a absorção da água. Hoje a nossa massa aqui está com 62%, como eu não conhecia, não tenho ainda muito conhecimento nesse trigo, eu fiz com uma hidratação um pouco mais baixa. E se precisar algum ajuste, a gente pode adicionar farinha, mas não vamos tentar manter esse 62%. Começar a diminuir muito a hidratação não é legal para nossa pizza. Fica mais difícil das nossas bordas ficarem altas. Então, vamos molhar um pouco minha mão, vamos molhar um pouco a bancada. E agora eu vou transferir aqui nossa massa. Que não acabou ainda não. Vou tentar tirar aqui o que a gente conseguir. Tem um jeito também fácil da gente tirar essa massa. A gente bota um pouquinho só de farinha e a gente já usa a farinha para lavar a nossa bacia aqui. Pronto. Agora vamos começar a trabalhar a nossa massa. E vamos sentir se vai ser necessário adicionar um pouco mais de farinha ou não. Eu vou tentar trabalhar para que a gente não precise adicionar mais farinha. Tá grudando bem ainda. Mas vamos trabalhar aqui. Que eu acredito que a gente vai conseguir chegar no ponto que a gente precisa. Agora tirar aqui da mão, fazer uma bola. Tá lá a nossa massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir para não perder umidade.
E vou deixar aqui descansando por uns 10, 15 minutos. A gente volta a dar uma olhada como é que tá a nossa massa. Então, voltamos aqui. Agora, depois de 15 minutos, vamos ver como é que tá a nossa massa. Já deve ter incorporado melhor. Vamos mexer um pouquinho nela. Vou molhar um pouco a minha mão. Nossa massa já está bem lisa. Ó, já está bem lisa. Vou fazer agora, como eu sempre faço de costume, vou passar um pouco de azeite de oliva aqui dentro. E vou botar a nossa massa para descansar por mais 2 horas. Vou deixar 2 horas aqui e vou bolear. Então, em 2 horas a gente tá de volta. Então, voltamos aqui. Já passou 2 horas e agora a gente vai dar uma olhada como está a nossa massa. Ela já deu uma crescida. Vamos ver quanto de peso deu certinho aqui. Tara. Deu 1,540 kg de massa. E 90 praticamente. 4 de 390. Então vamos deixar aqui, vamos zerar. Botar na tara. Viramos aqui novamente. Setenta. Tá mais um pouquinho, né? 300. $386. Isto. Então a gente tá com essa aqui de 386. Vou deixar aqui do lado, depois vamos pesar tudo. $385. Vou botar essa aqui também do lado. Essa 405. $384. Agora acredito que vai ficar bem parecido. Todos ficar 384. 385. Então a gente está aqui já no
fazendo as bolinhas. Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou botar elas no saco. Elas vão para saco e vão para geladeira e vão ficar até amanhã. Até amanhã umas 7 da noite. Então vai dar um pouquinho menos de 24 horas. Já tá tarde, é meia-noite, aqui vai dar um pouco menos de 24 horas. Mas vai ter, ainda assim vai ser uma longa maturação. Vai dar umas 19, 18 horas. Então a gente vai ficando por aqui agora e a gente volta amanhã na hora da abertura da nossa pizza. Vamos lá, voltamos aqui depois de 24 horas com a nossa massa com a farinha Spé nacional e vamos ver como a gente vai se sair com ela. Só tem um detalhe, me pediram muito como eu consigo fazer uma pizza dessa num forno de casa. A gente vai fazer hoje no forno caseiro. Então a gente vai ver todos os detalhes. Mas para que forno caseiro, a gente consiga fazer no forno caseiro, a gente precisa dar uma turbinada no forno. A gente vai precisar usar uma pedra refratária. Eu vou botar aqui na foto, vocês estão vendo essa foto, o que eu fiz? Eu tirei toda a grade do meu forno e botei essa pedra refratária no fundo, na chapa do fundo do nosso forno. Ela ficou 1 hora aquecendo. E com isso eu consigo atingir a temperatura de 316 graus. Tá? Então a gente vai trabalhar com 316 graus. A gente não vai conseguir dar uma finalização nessa pizza completa para ficar com uma aparência bonita. Então para isso, para finalizar, a gente vai usar o maçarico. Então vamos abrir a massa e vamos ver como que a gente vai se sair. Dá para fazer no forno de casa? Dá. Não vai ficar igual o outro forno? Não vai ficar, não, realmente não vai ficar igual. Mas vai ficar com resultado, eu digo para vocês que vai ser muito melhor do que de algumas pizzarias que eu já comi por aí. Vamos tirar o nosso saquinho, vamos botar na semolina. Com cuidado. Pronto. Tirar aqui. Vamos passar a nossa semolina. Vamos virar.
Mais uma volta. E agora a gente vira na nossa bancada. Tá vendo que a massa não tá redonda, então o que a gente vai fazer? Vamos deixar essa massa redonda novamente. Ó, tá redonda? Já facilita muito o nosso trabalho. Então agora a gente vai fazer a abertura. Virou. Jogando todos os gases que foram feitos durante o processo de fermentação e maturação para fora. Vou botar um pouquinho mais de semolina, tá grudando um pouco. Vamos formar nossas bordas. Então, pronto, a gente já não quer abrir muito. Vamos botar aqui em cima da nossa pá. A gente não pode abrir ela toda de primeira, depois se a gente quiser dar mais uma abridinha aqui em cima da pá, a gente consegue, tá? Então o que a gente vai? Só acertar um pouco aqui o formato. O que a gente vai fazer? Eu vou botar nosso molho. Agora eu vou botar a nossa mussarela de búfala. E um giro de óleo. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar e daqui a pouco eu volto para finalizar. Eu não consigo filmar lá dentro porque não tem tanto espaço, tá? Então eu vou levar, ó, a pizza tá solta, eu vou finalizar lá dentro, em 7 minutos eu estarei de volta. Então, nossa pizza já passou 6, 7 minutos no forno. O nosso fundo já está finalizado. Então o que a gente vai fazer? Vai passar um pouquinho de azeite de oliva nas nossas bordas. Tá vendo que ela tão branca ainda. E agora, com a ajuda do nosso maçarico, a gente vai dar uma cara melhor para nossa pizza. Uou! Opa! Então tá aqui
a nossa pizza. Vamos só finalizar agora, dando um toque especial. Estou aqui com um presunto de Parma. Vamos botar mais 2 aqui e a gente termina a nossa pizza. Cadê você? Olha como ficou a nossa pizza. Ela não está crocante, não é para ficar crocante, era para ficar um pouco macia mesmo. Mas olha o resultado que a gente teve usando um forno caseiro. Se você olhar aqui por baixo, ó, ela não está queimada, ela está assada como deveria ser. Vamos cortar nossas bordas aqui para a gente ver. Olha as nossas bordas. Como saíram. Saíram alveoladas. Mesmo com um forno de baixa temperatura, ainda a gente consegue ter um bom resultado. Garanto para vocês que essa pizza está melhor do que muita pizzaria que eu já comi na minha vida. Tá? Se tem gostado do nosso vídeo, deixa um like, não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.